famoso cometa Halley. Eu lembro-me, eu tinha 12 anos e o cometa Halley esteve lá no céu. Eu acho que se calhar com 12 anos não lhe prestei a devida atenção, que eu hoje prestaria, com certeza. Ele passa com que frequência? 70 e qualquer coisa anos. A imagem que as pessoas têm que ter é tirar um grão de areia de Lisboa a Barcelona e atingir um caixote de lixo lá numa esquina nas Ramblas. Ou não. Um dos fundadores da Microsoft queria começar também um projeto parecido, construir um avião gigantesco com 2 corpos que levava no meio foguete para lançar. Quem quiser ver imagens, faça Google de Solar Orbiter da ESA e vê imagens do Sol espetaculares. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Já faltava um episódio sobre ciência, não é? Temos andado a falar muito de política, políticas públicas, sociedade. De vez em quando é bom dar um salto ao mundo não humano, que é por um lado mais complexo, mas por outro lado mais pacato do que estas nossas coisas da política. E para quem gosta de ciência, há poucos temas mais fascinantes do que a exploração espacial. Neste episódio falamos com Bruno Sousa, engenheiro aeroespacial da ESA, Agência Espacial Europeia, que tem uma carreira dedicada ao planeamento e à gestão de missões interplanetárias. Para quem não trabalha neste meio, ou acompanha o tema de perto, parece basicamente que o pico da exploração espacial foi há já mais de 50 anos, com a ida à Lua em 1969, não é? O que é, já agora, incrível, tendo em conta o quanto a tecnologia evoluiu desde então. Mas vão ver que esta ideia é muito enganadora. Desde então tem sido feita muita coisa nesta área e há grandes planos para o futuro. Comecei por pedir ao Bruno para me dar um panorama geral da exploração espacial hoje em dia. Como é que evoluímos nos últimos 50 anos, o papel da Estação Espacial Internacional e as missões que temos lançado este século para fora do nosso planeta e como empresas como a SpaceX de Elon Musk e outras estão hoje a transformar o setor. A partir daí, o Bruno falou de algumas das missões mais emblemáticas da ESA, e não só, incluindo telescópios espaciais e missões interplanetárias como a Rosetta, a Bepi-Colombo, para Mercúrio, ou a JUICE, para Júpiter. O Bruno explicou também como é que se movem no espaço, no vácuo, estes veículos espaciais. Spoiler, já agora, existem 2 métodos bastante diferentes. E contou também como é que os veículos espaciais conseguem apanhar boleia da gravidade dos planetas e das luas por onde vão passando, através de umas manobras que parecem tiradas de um filme de ficção científica, conhecidas por slingshots gravitacionais. Discutimos também alguns aspectos do nosso sistema solar que são muito importantes para quem planeia viagens deste género, a começar pelas tempestades solares, ou uma coisa com um nome que parece retirado de um romance juvenil, chamado o Cinturão de Van Allen. E ainda uma espécie de parques de estacionamento para satélites na nossa zona do sistema solar, chamados pontos de Lagrange. E claro, como não podia deixar de ser, falámos da possibilidade de voltarmos à Lua. Pelo menos a NASA tem uma missão chamada Artemis 3 para voltar lá no futuro próximo. E falámos do tema que mais entusiasma toda a gente nesta área, muito graças a Elon Musk, que é a possibilidade de não só irmos a Marte, mas montar lá colónias humanas. Querem saber o que é que o Bruno acha sobre isto? É ouvir o episódio. Já agora uma nota rápida, ele recomenda no final o livro O Marciano, de Andy Weir. Graças a ele eu fui ler o livro e posso dizer que recomendo muito. E agora, fiquem com esta conversa espacial com Bruno Sousa. Vamos lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bruno, bem-vindo ao 45 Graus. Obrigado. Este tema da exploração espacial é um tema engraçado porque eu acho que a maior parte das pessoas tem uma noção muito apurada do que se passou naquela era da corrida ao espaço, que culminou, quer dizer, cujo ponto mais alto foi a ida à Lua em 69, e depois já tem uma noção um bocadinho mais desordenada do que se tem passado até aqui e da paisagem atual. Portanto, eu pedia-te para começar por aí. Qual é a paisagem atual? Que países é que estão envolvidos na exploração espacial e que agências de países, do lado público, que privados é que estão envolvidos? E como é que a coisa tem evoluído desde este pináculo com a ida à Lua, portanto há mais de 50 anos, em 69 até agora? A corrida espacial, naquela altura, que levou os americanos a chegarem à Lua, foi motivada por estarmos em Guerra Fria, não é? entre os nossos sistema capitalista ocidental e o sistema comunista daqueles lados, da Rússia.
E era uma questão de prestígio, uma questão de demonstrar qual dos sistemas era mais capaz de inovar e de desenvolver tecnologia. E isso levou a que houvesse quase fundos infinitos para se investir no desenvolvimento de novas gerações de lançadores que permitiram até chegar àquela missão. Aquilo, a corrida ao princípio estava bastante renhida, não é? Aliás, os soviéticos estavam à frente no início. Exato. Foram os primeiros a pôr um homem no espaço, foram os primeiros a pôr um satélite, foram os primeiros a aterrar um objeto na Lua. Portanto, eles estavam com uma certa vantagem e os americanos tiveram que recuperar. Há vários filmes que demonstram essa dinâmica que houve e como é que os americanos depois ultrapassaram e chegaram à Lua com pessoas. Depois dessa fase, o público americano perdeu um bocado o entusiasmo com os astronautas, não é? Aquilo deixou de ser uma coisa tão glamourosa e passou a ser business. Passou a ter que ser justificável, passou a ter que preencher determinados budgets que havia. E então começaram-se a fazer projetos mais simples. Portanto, passaram-se a fazer estações espaciais para garantir a presença humana no espaço. Os russos fizeram a série de estações Mir. Os americanos começaram com o Skylab, e depois houve este projeto internacional de criar a Estação Espacial Internacional, com colaboração de russos, americanos, europeus, japoneses. E em termos de presença humana no espaço, esse é o state of the art. Nós temos a Estação Espacial, voam para lá regularmente astronautas destas nações e convidados e ultimamente privados. Portanto, há uma empresa americana, a Axiom, que organiza voos privados. Portanto, vão lá bilionários e pessoas famosas e às vezes conseguem-se lugares nessas missões para astronautas profissionais europeus. Recentemente voou um astronauta sueco numa dessas missões e agora vai um polaco, se não estou em erro. Mas desculpa, qual é a relação entre essa Axiom e a Blue Origin, por exemplo, do Jeff Axiom, Bezos? tanto quanto eu sei, é uma empresa de mediação de voos espaciais. Eles não desenvolvem lançadores, não têm qualquer tecnologia. O que eles fazem é contratar lugares num voo da SpaceX, na sua cápsula espacial, e metem lá 4 pessoas que eles escolhem. Okay. Portanto, eles são os intermediários. Sim, a SpaceX espaciais. É do Elon Musk. A SpaceX é a empresa de lançadores do Elon Musk, que tem o Falcon 9, que é atualmente o foguetão operacional que permite lançar astronautas. Tem uma cápsula, a cápsula Dragon. E a Axiom é uma empresa que vende lugares nesses voos. Para a Estação Espacial Internacional. Exatamente. Agora é possível, como privado, ir visitar a estação. Fica-se lá uma semana e depois volta-se para a Terra. E, entretanto, esta estação continua a ser tripulada por astronautas profissionais que ficam lá vários meses e que mantêm a agenda de experiências científicas que são enviadas para lá para serem realizadas no espaço. A Estação Espacial Internacional basicamente está a orbitar a Terra. É a orbitar a Terra a uma altura baixa, cerca de 400 km. Ou seja, dá uma volta à Terra a cada 90 minutos e é habitada permanentemente. Agora, o futuro da Estação Espacial é um bocado incerto. Do lado dos americanos, tanto quanto se percebe, a ideia é terminar a exploração da Estação Espacial em 2030. E o que vem depois ainda não é bem claro. Eu acho que o modelo que virá a seguir serão estações espaciais privadas que os governos vão depois indiretamente financiar na altura em que querem colocar lá astronautas e manter a sua presença no espaço. Portanto, o modelo que também atualmente a NASA usa para outro tipo de atividades espaciais, que é depender mais nos privados, que eles que desenvolvam a tecnologia, que desenvolvam o equipamento, enviem para o espaço e fornecem o serviço aos governos. Portanto, em termos de presença humana no espaço, essa é a situação atual, é a estação espacial, é o que nós temos, e futuramente irão haver outras. Os chineses têm uma estação espacial também, que vão mantendo eles colocam lá uma e depois, a passar algum tempo, ela reentra na atmosfera, eles colocam outra, portanto eles vão mantendo a sua presença também no espaço, com os seus taikonautas. Noutras áreas, o que aconteceu desses anos dourados da exploração espacial é que desenvolveram-se muitos serviços. Portanto, a meteorologia depende atualmente bastante na presença espacial, os satélites meteorológicos. Os europeus têm uma presença bastante forte aí. Temos um Instituto Europeu de Meteorologia, que é o EUMETSAT, são os que controlam os satélites de meteorologia, em que nós também somos membros. Portugal e todos os outros países europeus fazem parte dessa comunidade. Depois desenvolveram serviços na área da navegação, isso é incontornável, todos nós usamos o GPS pelos americanos e o Galileu pelos europeus, o GLONASS pelos russos e os chineses também, entretanto, já têm um serviço de navegação. Que pronto, está por todo lá. Nós já não conseguimos hoje em dia viver sem o Maps, sem o Google Maps, não é?
Exatamente. E depois há uma componente que é a componente científica que também se manteve e que se tem desenvolvido, e é onde a ESA marca a sua presença e é o principal ator na Europa, que é missões de caráter científico. Quer seja para perceber como é que a Terra se está a evoluir em diferentes áreas científicas, seja os ventos, seja o campo magnético, que seja as calotes polares, seja a vegetação, a poluição, todos esses aspectos da Terra que são olhados por satélites nossos de uma forma sistemática, de modo a dar dados aos cientistas para elaborarem os seus modelos. Depois há os satélites científicos que olham para o universo, telescópios que olham em diversas bandas do espectro, a ver diferentes tipos de radiação que vêm provenientes do espaço, das galáxias, todos os eventos que há para lá pelo universo afora. Mas esses telescópios estão na Terra, estão em Terra a olhar para o espaço, ou são satélites a olhar para o espaço? Temos os dois, portanto, há muitos telescópios baseados na Terra. A vantagem de pô-los na Terra é que se pode fazer tão grande quanto se quer, não é? Há telescópios com 100 metros de diâmetro, radiotelescópios, antenas de 100 metros de diâmetro para colecionar emissões eletromagnéticas vindas dos confins do universo, mas esses sofrem do facto de estarem por baixo da atmosfera. Portanto, a atmosfera introduz distorções nos sinais e quando se fazem bastante grandes, eles também não se conseguem, é difícil de apontá-los para regiões específicas do espaço. Por exemplo, os chineses têm lá um que está montado dentro de uma carteira, no meio de umas montanhas, meteram lá um disco enorme. Só conseguem ver na direção em que esse prato está montado. Portanto, há vantagens de colocar telescópios em satélites. O mais famoso será o Hubble Telescope, que produziu imagens fantásticas que até hoje são state of the art, mas ultimamente foi ultrapassado pelo James Webb, que é uma colaboração entre a NASA, a ESA e outros, que foi lançado há poucos anos com um lançador europeu, com o Ariane 5, e foi colocado num ponto do espaço que nós chamamos de ponto Lagrange. Portanto, numa explicação muito rápida, o que é o Lagrange? Quando dois corpos orbitam em torno um do outro, no caso o Sol como centro, como corpo maior que produz a maior gravidade, e a Terra como corpo menor que oscila à volta do Sol, quando se coloca um satélite no interior dessa órbita, ou seja, entre a Terra e o Sol, esse satélite vai andar à volta do Sol mais rápido do que a Terra, porque está mais perto. Se coloca para lá da Terra, o satélite vai andar mais devagar. Portanto, um ano para um satélite para lá da Terra demora mais do que um ano na Terra. Isso é verdade para todas as posições que a pessoa imagina entre o Sol e a Terra, menos nos pontos Lagrange. Porque os pontos Lagrange, portanto, o ponto número 1 é um ponto que se situa a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, portanto, a 1% da distância entre a Terra e o Sol. E nesse ponto, se puseres lá um satélite, ele sente a gravidade do Sol, mas sente por trás a gravidade da Terra, que faz com que a do Sol seja um bocadinho mais pequena. Portanto, neutralizam-se, é isso? Não se neutralizam, mas compensa o suficiente para que esse satélite senta menos gravidade e ande um bocadinho mais devagar do que normalmente andaria. E o suficiente para andar em paralelo com a Terra. Certo. Portanto, ele vai sempre andar mais devagar, mas neste caso anda à mesma velocidade que a Terra. Ou seja, a distância relativa entre este ponto Lagrange e a Terra é sempre a mesma. E há um aí e há um do lado oposto, 1,5 milhões de quilómetros para o outro lado, para fora. Ele sente mais gravidade, porque tem o Sol e a Terra na mesma linha. Portanto, sente mais gravidade, anda mais depressa e acompanha o movimento da Terra. Portanto, são pontos que são engraçados para a observação espacial, porque a linha de transmissão entre o satélite e a Terra é sempre a mesma distância e está sempre visível. Portanto, é fácil transmitir dados. E, por outro lado, a Terra está tão afastada, a 1,5 milhões de quilómetros, a Terra já é um pontinho, o que não perturba a observação do céu. Portanto, se nós estamos a voar à volta da Terra, há períodos da nossa órbita em que está lá uma grande Terra ao pé de nós e essa área de espaço está tapada. Portanto, temos reflexão de luz da Terra, temos radiação infravermelha, que perturba as observações. Portanto, os telescópios, os primeiros que se mandaram, e nós ainda temos vários operacionais, como o XMM, que é um telescópio de raio-x, e temos o Integral, que é um telescópio de raios gama,
Esses voam à volta da Terra em órbitas altamente elípticas, portanto eles vão bastante longe e depois voltam, têm que passar perto da Terra, vão bastante longe. E esses sofrem desse problema que há partes da órbita que estão tão perto que a Terra não os permite observar sem estar obstruída à vista. Tapar, exato. Sim. Portanto, ultimamente, os últimos satélites que nós temos mandado, e nós mandámos também o ano passado o Euclide, que é um novo satélite para estudar o fenómeno da matéria escura. E ele também foi para o ponto Lagrange. E também o Gaia, que é um satélite que nós enviámos para mapear toda a nossa galáxia, todas as estrelas da nossa galáxia, também se encontra no ponto Lagrange. Do lado de fora é muito bom para a observação do universo, do lado de dentro é muito bom para a observação da Terra, porque é um ponto em que a Terra está permanentemente iluminada pelo Sol. Portanto, vês sempre o disco da Terra totalmente iluminado. Estás sempre lá de dentro. Né? Exato. Vais por dentro e estás a ver a Terra. Portanto, há lá vários satélites de observação da Terra, ou de estudo do clima, que também estão colocados neste ponto, no ponto número 1. O sistema tem outros pontos que também são relativamente estáveis. Nós temos também o ponto 3, que é um ponto que precede a órbita da Terra, está mais ou menos à mesma distância, e nós vamos enviar para lá um satélite para observar a meteorologia solar. Portanto, para monitorizar o comportamento do Sol e quando é que ele gera o potencial para tempestades solares. Sim, esse termo, meteorologia solar, é um termo engraçado, não é? Parece que é ver se está a fazer calor ou frio no Sol, não é? Mas na verdade tem a ver com essas tempestades solares que nos interessa estudar. Porquê? Interessa estudar porque elas afetam sistemas na Terra. Afetam sistemas no espaço, portanto todos os satélites são sensíveis ao comportamento do Sol e afetam sistemas na Terra, tipo redes elétricas, computadores, tudo quanto é eletrónica, havendo as condições para uma tempestade solar, podem ser afetadas. Mas espera, o que é uma tempestade solar? O Sol está sempre em fusão nuclear, basicamente. Está sempre. Mas tem um ciclo de atividade, que é um ciclo de 11 anos. Portanto, ele de 11 em 11 anos passa de atividade mínima para atividade máxima. E a atividade máxima vê-se porque ele começa a ter muitas manchas na sua superfície. E nessas manchas há muita atividade. As temperaturas são muito elevadas, à superfície do Sol são plasmas que se mexem lá. E esta atividade gera vários fenómenos. Uns são os flares, são uma espécie de flash, portanto, radiação eletromagnética que de repente se propaga à velocidade da luz, vem por aí afora, tem a capacidade de cegar as nossas ópticas, os nossos instrumentos no espaço. E depois há as ejeções de massa coronal, portanto, é quando o Sol espirra, por assim dizer, e então projeta este plasma pelo sistema solar e ele espalha-se e não vem tão rápido, vem a uma velocidade bastante mais baixa, demora. Portanto, se a radiação de um solar flare demora 8 minutos a chegar à Terra, uma ejeção de massa coronal poderá demorar uma semana a chegar. Mas chega, e quando chega são partículas, portanto, o plasma são íons, não é? Estão carregados e geram as auroras que nós vemos nos polos e esses têm o potencial para gerar mais tempestades geomagnéticas. Que é o quê? Que é o facto de estas partículas depois penetrarem para dentro da nossa atmosfera, chegarem até alturas bastante baixas e causarem descargas elétricas nas nossas redes, causarem às vezes incêndios. É sério? Sim. A pior tempestade que houve é o chamado Evento Carrington, que aconteceu já há muitos anos, e nessa altura havia o telégrafo e aquilo criou graves problemas, graves descargas nos cabos de telégrafos americanos, gerando incêndios, gerando destruição do equipamento eletrónico que lá havia. 1859. Exatamente. E está registado na literatura o efeito e foi estudado e ainda hoje é considerado o principal evento que todos os cientistas se referem. Toda a gente está à espera do próximo evento Carrington que aconteça e que possa criar por aí o caos. Entretanto, nós estamos preparados. É um fenómeno que se conhece, é um domínio que tem vindo a ser estudado, de maneira que, quando se monta uma rede elétrica, quando se monta assim, grandes infraestruturas, tem-se em atenção o potencial para os efeitos desses eventos solares. Sim. Houve um evento que foi com um satélite japonês chamado Hitoma, um satélite bastante novo, que era um observatório, um telescópio de raios X. Foi lançado há uns anos atrás, e eles estavam numa órbita baixa da Terra e passam numa zona que é chamada a zona da anomalia do Atlântico Sul, que é uma zona em que o nosso campo magnético cria as condições para que haja uma cintura à volta da Terra onde as partículas energéticas, as partículas carregadas, se acumulam. São os cintos de Van Allen Belts.
eles existem a partir de cerca de 1000 km de altura para cima. Estão lá estas cinturas e os satélites evitam-nos a todo custo. Não passar por ali, porque ali é muita radiação, aquilo interfere com a eletrónica. E há uma zona sobre o Brasil em que estes cintos de Van Allen descem até aos 200 km. Portanto, descem bastante baixo. E os satélites são, às vezes, principalmente aqueles que voam em órbita polar, são obrigados a passar por ali. E eles sabem que aquilo é uma zona complicada e eles desligam algum do equipamento. Portanto, muitos satélites à volta da Terra usam magnetómetros e magnetorquers para controlar a sua forma de se orientarem. E não funciona muito bem nessas regiões. Portanto, eles têm que se porem num estado de stand-by. E o que aconteceu com este satélite japonês foi... Eles dependem de um instrumento chamado Star Tracker para medir as estrelas de navegação e se orientarem. Sim, uma espécie de astrolábio, não é? Yeah. E quando entrou nesta zona da anomalia do Atlântico Sul, os Star Trackers ficaram cegos e deixou de se conseguir orientar bem. Então ele passa a usar um outro instrumento para orientação, que é o giroscópio. E o giroscópio deste satélite estava com um defeito que media uma certa corrente que indicava que havia uma rotação do satélite que na verdade não estava lá. E o satélite começa a disparar os seus motores, em inglês thrusters, propulsores, talvez seria a palavra em português mais adequada. Começa a corrigir para uma rotação que não estava a acontecer. Exatamente. Então, na verdade, começa a induzir uma nova rotação e, de repente, esta rotação começa a perder o controle e ele começa a girar incontrolavelmente e desfaz-se no espaço. Portanto, parte-se. E perderam uma missão caríssima, uma missão de prestígio também, um telescópio novo. Foi perdido por causa de um fenómeno de meteorologia espacial. Incrível. Isso foi quando? Agora teria que ir ao Wikipedia, sim, não sei mais ou menos. Mas foi agora, já nos anos 2000, portanto. É recente? Sim, Okay. Nos últimos 10 anos, talvez. Incrível. 2013, talvez. Estou agora a tirar assim, pistola. Eu depois ponho nas notas. Esse é um exemplo. Houve outro exemplo, um dos efeitos que as tempestades têm é que elas excitam a nossa atmosfera e tornam-a mais ou menos densa, ou seja, ela expande-se ou contrai-se com esta atividade solar. E houve um lançamento da SpaceX destes Starlinks, que são estes satélites de provisão de internet, também da SpaceX, portanto do Elon Musk. Eles mandaram para a Ucrânia a certa altura. Portanto, é uma rede de comunicação que eles estão a montar com milhares de satélites. Houve um dos lançamentos, eram cerca de 40 satélites lançados, que eles são postos inicialmente numa órbita muito baixa e depois têm uma propulsão elétrica que os leva para a órbita final. E eles foram lançados para uma órbita baixa e de repente houve uma destas tempestades geomagnéticas que expandiu a atmosfera e faz com que a resistência aerodinâmica provocada pela atmosfera naquela altura fosse demasiado alta e os 40 satélites reentraram de volta para a Terra. Eles perderam 40? esse badge. Assim. Ou seja, no fundo não estavam a contar com isso e a atmosfera Não estavam a contar expandiu com e, isso. Sim, não estavam a contar ter aquele problema ali. Não é? Eles são postos na sua órbita final com propulsão iónica, que é uma forma de propulsão em que levas um gás xenon, que é ionizado, e depois usas um campo elétrico para acelerar os íons para trás do... Espera, tens que explicar o que são íons. Ok, íons são átomos em que tu tiras eletrões e eles ficam carregados. Sim. Ficam carregados eletricamente. Portanto, têm uma carga positiva maior do que negativa. Portanto, são íons. E como estão carregados eletricamente, tu podes acelerá-los com um campo elétrico. Metes um potencial de um lado e um potencial menor do outro e o íon entra ali naquele campo e acelera e sai através de uma grelha pela traseira do propulsor e com isso, por efeito de conservação de momento, puxa o satélite um movimento no sentido contrário. No sentido contrário. Só que é uma força extremamente baixa. Portanto, um bom propulsor hoje em dia iónico produz tanta força como o peso de uma folha de papel na tua mão. Papel A4. Portanto, imagina um satélite de algumas toneladas. Neste caso não são toneladas. No caso dos Starlinks são centenas de quilos, talvez 100, 200 quilos cada um deles. Mas a gente usa este mesmo sistema para satélites bastante mais pesados, com várias toneladas. Portanto, mas para ele ter um efeito, tu tens que ligar e deixar ligado dias, semanas, meses, às vezes, até chegares ao sítio final. Portanto, ele vai devagarinho. Sim. Tem a vantagem que é extremamente eficiente. Exato, portanto, tu precisas 10 vezes menos combustível do que precisarias de gás. Portanto, tem uma eficiência 10 vezes maior do que o sistema tradicional químico. Mas precisa de muito tempo para... Então, estes Starlinks era o caso. Eles tinham que ligar a propulsão elétrica e lentamente atingir a sua órbita final. Como a atmosfera estava bastante densa, eles apanharam a resistência aerodinâmica e não conseguiram fugir daquela zona e acabaram por reentrar na atmosfera. Portanto, e tendo esse meio de locomoção tão
fraco, significa que eles também não têm margem para compensar quando há algo. Estou a imaginar, não é? Exatamente. Porque se eles tivessem um meio de propulsão químico, aí já teriam meios para... Já agora explica como é que funcionam os dois, porque isto também é relevante para o tema de que eu acho que tu ias falar há bocado, e depois não chegámos a ir lá, dos veículos espaciais para lá da Terra, né? Desde logo, da ida à Lua, que falávamos há bocadinho. Exato. Como é que estes veículos podem mexer no espaço? Né? Portanto, pelo que eu percebo, o meio tradicional é através de uma reação química, de uma expulsão de gás, e depois há este elétrico que é mais eficiente, embora seja mais lento também. Como é que funciona o clássico? O clássico, portanto, é o princípio do motor de foguetão, não é? Tens um combustível, tens um oxidante, tens que os misturar numa câmara e dar ignição ao processo químico e eles simplesmente misturam-se e queimam-se. Portanto, o oxidante queima o combustível. Sim, no fundo análoga ao do motor de combustão de um carro. A ligar o forno lá em casa. Sim, com a diferença que aí tens o oxigênio no ar. Exato, tens o oxigênio do ar e quando estás no espaço tens que o levar dentro de um tanque, porque lá não há outro. Nos aviões tu também vais sugá-lo da atmosfera, porque estás ainda dentro da atmosfera, ele entra pelo motor pela frente, comprime-se o oxigênio e mistura-se, mas o princípio é exatamente o mesmo, é misturar o oxigênio com o combustível e daí gerar a energia química resultante, libertá-la e direcioná-la. Isto para movimentar o satélite na sua trajetória, ok? Que é diferente de movimentar o satélite na sua orientação, ok? Na orientação é para que lado é que eu vou apontar o meu satélite, para que lado é que eu vou apontar a antena, os painéis solares ou as câmaras, aí a forma de mudar a sua orientação é girar, no fundo. Aí trata-se de girar num determinado bom sentido. Termo, sim. É usando, em inglês, reaction wheels, em português, talvez, rodas de reação. Para quem nos está a ouvir, acho que é mais ou menos igual, Bruno. Rodas de reação. Nunca ouvimos esse termo na vida. São discos feitos de metal, de material pesado, que estão a girar permanentemente e orientados em 3 ou 4 direções diferentes. Na maior parte das vezes vão 4, tipo numa pirâmide, num esquema de pirâmide. E mudando a velocidade deles, por conservação de momento angular, consegues que o satélite gire em direção oposta à mudança que tu fazes. E é um meio muito mais eficiente. É muito eficiente de orientar. Mas estas rodas de reação, elas têm a função de girar o satélite, mas também têm a função de o manter estável, apontar para um determinado sítio quando tu queres. Claro. E quando elas estão a fazer essa função de mantê-lo estável, qualquer perturbação que venha de fora, qualquer vento solar que atinja os painéis, ou o gradiente de gravidade da Terra, ou qualquer outra influência externa, é compensada pelas rodas. Portanto, elas adaptam-se automaticamente para retirar essa perturbação e manter o satélite firme na sua direção. Que é muito importante para a comunicação, claro, para manter a energia, a produção de energia, para se disparar os motores na direção certa, etc. Para se apontar o instrumento, a câmara, na direção certa, isso é muito importante, essa função. E as rodas, quando elas compensam, elas podem aumentar a sua velocidade e ao fim de algum tempo, de uma semana, por exemplo, a acumular este tipo de perturbações, elas podem se saturar. E então usa-se a propulsão para compensar a saturação das rodas, para as baixá-las outra vez ou subi-las para o nível onde elas funcionam melhor. Portanto, os motores são usados para mudar a trajetória e também para compensar a saturação das rodas quando está a gerir a orientação do satélite. E este é o princípio básico de movimentar um satélite. É usar a propulsão para alterar a trajetória, usar as rodas para alterar a sua orientação e escolher. E já agora, nós estamos aqui, tu estás a usar o termo satélite, e nós estávamos a falar disto há um bocadinho, sim, em off, que é um termo que eu acho que a maior parte de nós associa a qualquer coisa em órbita da Terra, normalmente a transmitir sinais para a Terra ou a transmitir sinais para fora. E não exatamente a um veículo, por exemplo, a viajar pelo espaço, não é? E em inglês usa-se o termo spacecraft, que é um termo que abarca todas estas coisas. Para nós, satélite é mais isto que está na órbita da Terra, mas há outro tipo de veículos, chamamos-lhe assim, a circular por aí. Tu há bocado não chegaste a falar disso, e a ESA tem alguns desses, que vão para fora da órbita da Terra, que não estão a orbitar a Terra, não é? Não estão a orbitar a Terra, mas estão a orbitar o Sol. Portanto, a partir do momento que tu deixas a órbita da Terra, passas a estar em órbita à volta do Sol. Portanto, voando aqui no Sistema Solar, na proximidade do nosso Sol, não há outra opção. Sim. Estás sempre na órbita de qualquer coisa. Portanto, começas a órbita da Terra, passas para a órbita do Sol, depois chegas a Marte ou a Vênus e entras na órbita desses planetas. Portanto, estes veículos acabam por estar sempre a orbitar qualquer coisa, de maneira que a palavra satélite funciona também, pode sempre referir a eles como satélites. Mas, desculpe, mas é o Voyager, não é? Que já saiu do Sistema Solar.
Exato. Esses já não. Esses já estão em espaço interstellar, como é que se diz? Exato, sim. Interestelar? Interestelar, talvez, sim. Pois, esses já não funciona a palavra satélite com eles. Apanhei-te. Pois, encontraste a exceção. Chamemos-lhes veículos espaciais. Sim, mas potencialmente eles estão na nossa galáxia e tal como o nosso Sol, que tem um percurso dentro da nossa galáxia, que é gerido pela gravidade total da galáxia, eles, de certa forma, continuam a ter uma trajetória mais ou menos derivada de influências gravíticas da nossa galáxia. Mas em todo caso, pronto, serão sondas interestelares agora, se bem que eles já não produzem grandes dados, ainda há alguma comunicação com um dos Voyagers, acho eu, mas tipo produz 1 ou 2 bits por dia. Portanto, estão tão longe e o sinal demora tanto tempo a chegar cá que eles não conseguem transmitir muita informação. Mas eu acho que sim, ainda há um contacto com um desses. Já vamos ao Voyager, mas antes disso vamos para irmos ordenadamente, porque tu começaste por descrever os que estão a orbitar a Terra, não é? Para lá da órbita da Terra, o que é que há por aí e em que é que a ESA, por exemplo, em particular, tem estado envolvido? O voo interplanetário, o voo no Sistema Solar, para nós, na ESA, começou em 1986, com uma missão chamada Giotto, que era a missão para ir fazer um flyby, ou seja, voar bastante próximo do cometa Halley. O famoso cometa Halley. O famoso cometa Halley. Eu lembro-me, eu tinha 12 anos e o cometa Halley esteve lá no céu. Eu acho que se calhar com 12 anos não lhe prestei a devida atenção, que eu hoje prestaria, com certeza. Ele passa com que frequência? 70 e qualquer coisa anos. Portanto, iremos voltar a vê-lo. Ainda vai chegar lá. Ainda vamos chegar lá. Espero, mas há muitas pessoas vivas atualmente que não se lembram do cometa Halley. Mas pessoas da minha geração lembram-se com certeza, porque esteve bastante nas notícias e o cometa e muitas histórias sobre o cometa e ele já vem a ser registado ao longo de muitos anos, portanto já na literatura ele aparece bastante, acho que mesmo milhares de anos aparecem descrito em histórias e portanto já havia uma lenda desse cometa e ele é conhecido. Tem uma cauda bastante grande e vê-se no céu, bastante visível. O cometa Halley, fomos lá visitá-lo com um pequeno satélite que apenas fez uma passagem pelo cometa de algumas horas, o suficiente para tirar algumas imagens. Na altura não se sabia muito bem o que é que se ia encontrar, como é que o cometa seria, de que cor é que seria, e então levou um instrumento que estava calibrado para ver uma coisa branca, de gelo, e ele era bastante mais escuro e teve que se compensar. Portanto, as imagens, as primeiras que vieram não foram as ideais, mas eles lá conseguiram tirar algumas boas imagens do cometa Halley. Foi em 1986. A partir daí, a ESA em particular, mas já a NASA fez bastantes missões, os russos também nos anos 70 foram bastante a Vênus, os americanos foram a Marte, portanto já havia bastante exploração interplanetária. A ESA foi a primeira experiência, foi nos anos 80, depois começou-se a planear umas missões mais a sério. E a próxima começou a ser desenhada, foi a missão Rosetta, também para ir a um cometa, mas desta vez para ir e ficar, ir e aproximar-se do cometa e poder observá-lo de perto. Portanto, não só uma passagem de poucas horas, mas ficar lá vários meses. Começou-se a desenhar essa missão já no princípio dos anos 90, com a ideia de lançá-la no final da década. Em 2002 acabou por ser fixada a data e era para se visitar o cometa Virtanen, que era um cometa que passava na zona que era possível chegar com aquele veículo, e começou-se a desenhar a missão para isso. E era uma missão cornerstone, portanto uma missão bastante cara e uma das flagship, como é que se diz, umas missões principais da ESA para a década, seria a missão Rosetta. E com a tecnologia da Rosetta foi possível também desenvolver mais 2 missões rapidamente, uma chamada Mars Express para ir a Marte e outra chamada Venus Express para ir a Vênus. Portanto, usando a mesma plataforma, a mesma, que nós chamamos mesmo bus, os mesmos componentes da aviónica, e montaram-se essas 3 quase em paralelo. A primeira para ser lançada seria a Rosetta, seguida de Mars Express e Vênus. Infelizmente, na altura em que seria lançar Rosetta para Virtanen com o Ariane 5, houve um problema num dos voos antecedentes do Ariane 5 que levou a que se tivesse que interromper a sequência de voos e a Rosetta perdeu a sua viagem para Virtanen. E tiveram que redefinir a missão completamente. Tiveram que encontrar outro cometa porque a janela de lançamento era bastante fixa. Se não indo naquela altura já não se ia apanhar. Pois, exato. Teve que se redesenhar a missão e encontrar um outro cometa que desse. E realmente, por sorte, havia outro que 2 anos depois estaria a passar e que seria possível atingir com a mesma missão, com a mesma aproximada quantidade de combustível, com a mesma tecnologia. E era o cometa Churyumov-Gerasimenko. Mas isso implicava um lançamento em 2004. Portanto, a missão foi adiada por 2 anos. Entretanto, em 2003, Mars Express estava pronto e partiu para Marte para entrar em órbita. Antes disso, entregar um lander,
um pequeno módulo de aterragem, chamado Beagle 2, que era um módulo desenvolvido pela Grã-Bretanha, que foi como passageiro no Mars Express. Foi lançado em junho ou julho de 2003, pouco antes de eu ter chegado à ESA. Portanto, eu cheguei à ESA no verão de 2003, Mars Express tinha acabado de ser lançado. A minha primeira tarefa lá na ESA era ajudar no desenvolvimento de simuladores dos satélites. E o meu primeiro projeto era o simulador do Mars Express. Portanto, nós tivemos que testar e integrar o simulador para fazer a simulação da campanha de chegada a Marte. Porque aquilo, no fundo, ele orbitou Marte e depois lançou um veículo que aterrou em Marte, é isso? Ok. Ou era a ideia? Exatamente. Da forma como acontece é assim, nós vamos daqui da Terra para Marte, é uma trajetória especial chamada uma transferência de Hohmann. É uma órbita em volta do Sol em que de um lado toca a órbita da Terra, do outro toca a órbita de Marte. E esse percurso é feito, só há uma oportunidade de fazer esse percurso a cada 2 anos, que há essa configuração em que a Terra e Marte estão em tal posição que de uma ponta à outra a gente consegue ir de um ao outro. No fundo, passar da órbita de uma para a órbita do outro. É uma órbita de transferência, chama-se. Transferência de Hohmann. Nós estamos nessa trajetória e o que fazemos é, uma semana antes de chegar a Marte, estamos a cerca de 1 milhão de quilómetros, nós soltamos o módulo de aterragem. Portanto, temos que separá-lo da nave principal. Ele está preso com uns ganchos e tem umas molas que depois o puxam para fora. E nós temos que calcular o momento, a direção e a localização desta separação com uma enorme precisão. Porque ele depois voa uma semana sozinho, balístico, como uma bala, a caminho de Marte. E tem que entrar numa porta, digamos, sobre Marte, de talvez 2 km. Se tu vais abaixo dessa porta, vais demasiado rápido e baixo e entras e queimas. Se vais acima da porta, não entras na atmosfera, ela não te captura. E então passas por uma gate. Ou seja, se fores demasiado alto, passas à volta de Marte. De Exato. A atmosfera não te captura, portanto tu voas, sais da órbita, porque para ficar em órbita tens que travar. E vais contar a velocidade que sais da órbita. Sais da órbita e vais para uma órbita, não sei, à volta do Sol, bastante longe. Sim. Se fores demasiado baixo, queimas-te porque entras com muita velocidade e muita pique. Portanto, tens que imaginar 2 ou 3 quilómetros, ali no meio temos que atingir. E estamos a uma semana, 1 milhão de quilómetros, ok? E tens um módulo de aterragem que são do tamanho de uma máquina de lavar, 2 metros, ou menos, 1 metro. Tá? Mal comparado é como a aterragem no avião, não é? Imagina um avião, se for muito em baixo, bate e desfaz, se for muito alto, não chega a aterrar. Exatamente. Portanto, tem que ser essa precisão. E agora, para pôr isto numa escala que as pessoas conseguem visualizar, eu costumo dar este exemplo quando estou a explicar como é que se entrega um módulo de aterragem. Vamos dividir tudo por 1000, ok? Para pôr numa escala que as pessoas conseguem visualizar. Então, esta distância em que nós separamos até ele chegar a Marte, 1 milhão, passa a 1000 km. 1000 km, se calhar é a distância daqui a Barcelona. Não, se calhar um bocadinho menos. Antes de Barcelona. Sim. Estes 2 km passa a 2 metros. Portanto, o tamanho será de um contentor de lixo. E os 2 metros do módulo de aterragem passa a 2 milímetros, que é um grão de areia, ok? Então a imagem que as pessoas têm que ter é tirar um grão de areia de Lisboa a Barcelona e atingir um caixote de lixo lá numa esquina nas Ramblas ou em algum sítio assim. Gosto. Muito bom. É essa a manobra que a gente faz. E fizemos bem. O nosso trabalho era entregar o lander. O lander era dos britânicos e eles iam depois operá-lo. Nós fizemos essa entrega na perfeição. Ele entrou, tinha um paraquedas para aterrar. Isto foi no Natal de 2003. Mas depois que se parou do Mars Express, nunca mais o vimos. Nunca mais o vimos, até recentemente. Há uns anos atrás, os americanos tiraram imagens da zona eu lembro-me disso, onde era provável Beagle ter aterrado e realmente encontraram uns pixels na imagem que faziam match quase 1 para 1 do que seria a forma do Beagle. E deu para perceber que ele aterrou. Portanto, havia uma zona onde estava o paraquedas, a zona onde estava o módulo de aterragem. Ele, portanto, realmente chegou à superfície e funcionou. Só que ele tinha que abrir os painéis solares e a sua antena de comunicação e parece que esse passo não terá funcionado. E por isso terá sido a razão que nós não conseguimos estabelecer contacto. Falhou o passo final. Falhou o passo final. Foi a nossa primeira experiência em entregar um veículo num lugar remoto como um planeta como Marte. Depois, logo a seguir, foi a Venus Express, foi lançada em 2005 e aí eu já estava nas operações. Portanto, eu cheguei primeiro para fazer software. Em 2005 transitei para a equipa de controle da Venus Express. Foi a minha primeira missão interplanetária. Fizemos o lançamento, fizemos a chegada à Vênus, tudo impecável. A Venus Express, sendo a terceira
encarnação da plataforma da Rosetta vem super bem testada, vem a funcionar realmente muito estável, e aquilo foi uma missão que foi em todos os aspectos bastante estável, bastante bem sucedida. E essa missão tratou de quê? De orbitar Vênus e fazer observações da atmosfera de Vênus, em particular. As nuvens, aquilo sabes que é coberto de nuvens, não se consegue ver a superfície. Tem uma atmosfera muito densa, não é? Muito densa. Por isso é que é mais quente do que Ácido Mercúrio, sulfúrico é quentíssimo à superfície, são 500 ou 600 graus à superfície de Vênus. É impossível aterrar. Os únicos que lá conseguiram aterrar foram os russos, já há muitos anos. Enviaram a série de sondas Venera. Ficaram lá para aí 50 minutos, não é? Exato, até se dissolverem na atmosfera, mas chegaram a atingir a superfície, e há fotografias tiradas da superfície de Vênus por estas sondas enviadas para a Terra. Nós, com esta missão, era uma missão de oportunidade, portanto bastante simples, uma versão bastante mais reduzida da Rosetta, e o princípio era ficar a orbitar e fazer observações de cima da atmosfera, portanto ver a dinâmica do efeito estufa em Vênus, que é bastante acentuado, e dá algumas ideias de como é que pode funcionar o efeito estufa na Terra, e observar outros fenómenos relacionados. Chegámos a tentar observar vulcanismo. Foi uma missão que voou até 2014 e depois terminou o combustível, não se podia controlar mais a trajetória e ela acabou por reentrar em Vênus. Mas trabalhei grande parte da minha carreira nessa missão, grande parte, talvez 7 anos, desde que comecei, com os simuladores também do Venus Express até às operações, e depois passei a dar apoio a outras. Entretanto, a ESA, claro, tem um programa interplanetário que se desenvolveu bastante. Esse foi o princípio ali com Giotto, depois Rosetta, Mars Express, Venus Express, e a partir daí começámos a lançar bastante mais. Temos a ExoMars Trace Gas Orbiter, que é também uma missão a Marte, que foi agora em 2016 lançada, que também levou um outro módulo de aterragem, chamado Schiaparelli, que também foi entregue desta forma balística bem sucedida, entrou na atmosfera. Desta vez tomaram-se precauções de manter um link entre o módulo de aterragem e os órbiters que estavam à volta de Mars, o nosso e outras de outras missões americanas. Portanto, nós gravámos os dados do lander, portanto podíamos perceber exatamente o que estava a passar. Portanto, deu para ver que ele entrou bem na atmosfera, abriu paraquedas, como estava previsto, estava numa boa trajetória, e o que aconteceu a cerca de 1 km de chegar ao solo, ele tem que transitar de paraquedas para propulsão a reação química. Para suster a aterragem, é isso? Para fazer uma aterragem mais suave e chegar ao solo. E nesta transição ele perde o escudo térmico que tem. Portanto, isso sai e isso liberta os propulsores para poderem funcionar e corta o paraquedas. E a partir daí tem que entrar em modo de propulsão autónoma e fazer a aterragem. Aí houve também um falho. Ele tem que medir a altitude a que está, e nesta transição, julgo, o meu entendimento da situação foi que ele tinha uma dinâmica muito... Estava a oscilar bastante e não estava a conseguir medir a altitude como deve ser, e julgou a dada altura estar já no chão, ou porque o altímetro saturou ou tinha uma medição errada, e desligou os motores e caiu de 1 km. Portanto, também não foi bem sucedida essa aterragem. A que foi bem sucedida foi a da Rosetta, que entretanto, ao fim de muitos anos de viajar pelo sistema solar e adaptar a sua órbita até à órbita do cometa, de forma a poder fazer o rendezvous, não é? Lá chegou, aproximou-se, esteve vários meses a estudar o ambiente do cometa, e a da altura, em 2014, libertou o lander, que era o Philae, e esse sim aterrou ao fim de 7 horas a cair em queda livre para o cometa. Queda livre, mas um cometa que tinha um diâmetro de 4 km, de maneira que a gravidade é bastante baixa, e ele cai muito lentamente, cai a uma velocidade de passo, a andar. Lá conseguiu aterrar. Também teve umas peripécias, porque ele estava há 10 anos às costas da Rosetta, lá preso, à espera desse momento, e tinha que aterrar, e tinha uns arpões para se segurar ao gelo do cometa, tinha um motorzinho que o devia puxar para baixo para ele não saltar, mas estes componentes não funcionaram ao fim de tanto tempo, e ele deu uns saltos e uns piropos pelo ar. Pelo ar não, porque aquilo não há ar, à volta do cometa. Sim. E lá acabou, ao pé de uma rocha, um bocado escondido do sol, em uma posição não ideal. Sim. Mas ainda assim funcionou 3 dias com as baterias internas, recolheu imensos dados do cometa, foi bem sucedido. Houve apenas uma experiência que não se pôde realizar, que era perfurar o gelo com um martelo para tirar amostras. Essa não deu por causa da inclinação e por causa da orientação que estava o lander.
Mas de resto colecionou bastante. E uns tempos mais tarde, uns meses mais tarde, ela voltou a dar sinal. Houve uma altura em que o cometa deveria estar numa orientação favorável, que apanhava luz solar. As baterias carregaram um bocadinho, ela voltou a comunicar com a Rosetta e foi descoberto esse sinal. E tentou-se restabelecer contacto, mas ao fim de algumas tentativas já não foi possível voltar a estabelecer. Mas foi ainda assim uma missão extremamente bem sucedida. A primeira aterragem de um veículo feito pelo homem num objeto tão distante, 500 milhões de quilómetros, a distância maior que o cometa atinge. Mas depois a missão acabou, também acabámos por aterrar a própria Rosetta sobre o cometa e deixá-la lá ficar. Eu já tinha falado agora no ExoMars TGO. Depois do ExoMars TGO veio o BepiColombo, uma missão para Mercúrio, lançada em 2018. Talvez a missão mais complexa que nós temos no Sistema Solar. Portanto, é um satélite de observação de Mercúrio que leva um módulo de propulsão elétrica, portanto, aquele motor iónico que eu falei ao princípio. Esta é a tecnologia que nós usamos para ir até Mercúrio. Mercúrio parece que é aqui perto, porque é aqui no interior de Vênus, é já ali, mas demora 7 anos a lá chegar. Okay. A gente vai daqui a Vênus em menos de 6 meses, mas para ir até Mercúrio, 7 anos. Porque é preciso mudar a nossa energia orbital mais do que é preciso para ir a Júpiter, por exemplo. Para ir a Mercúrio é preciso mudar qualquer coisa como 8 km por segundo, que é uma grande mudança de energia orbital. Espera, mas explica lá o que é que queres dizer exatamente com isso. Ou seja, passar da órbita de um planeta para a órbita do outro. Tens que fazer uma mudança de velocidade. O voo orbital é isso. É mudar a tua velocidade orbital. Portanto, tu partes da Terra, não é? A tua velocidade inicial em relação à Terra é 0. Quando estás na rampa de lançamento. Não é? Depois o foguetão acelera e ele tem que acelerar até atingir uma velocidade orbital de 7,5 km. E aí já estás em órbita da Terra. Com esta velocidade, 7,5 km por segundo. 7,5 km por segundo, sim. Estás em órbita da Terra. Isso que é com propulsão química, não é? Com propulsão química, sim. Com foguetões para sair da Terra e para vencer a gravidade e vencer a atmosfera, tens que ter uma grande força. Não interessa a eficiência, interessa a força. Portanto, é por isso é que os foguetões são gigantes. Exatamente, sim. Porque eles têm motores gigantes, porque têm que produzir uma propulsão, uma força tremenda. Eles gastam a vencer a gravidade enquanto estão a subir e a vencer a resistência aerodinâmica do ar. Eles gastam 9,4 km por segundo. É essa a velocidade que eles têm que gerar. Mas, para entrar em órbita, um satélite em órbita abaixo da Terra está a cerca de 7,5 km por segundo. Essa é a velocidade final. E está numa órbita circular, portanto essa velocidade é constante. Espera, já agora um parênteses aí. Qualquer satélite em órbita da Terra, para se manter em órbita e não cair, tem que atingir essa velocidade. Tem que estar em aceleração para vencer a atração da gravidade. Ele só precisa de atingir 7,5. A partir daí está sempre em queda e nunca atinge a Terra. Se ele tiver menos do que 7,5, não está numa órbita circular, está numa espécie de uma parábola e vai acabar por reentrar na atmosfera. Então, mas espera, ou seja, ele tem de atingir essa velocidade e depois por inércia... Sim. Mas fica em órbita para sempre? Para sempre. Não fica. Eu tinha a ideia que voltava a cair para a Terra. Para sempre, teoricamente. Na prática, não, porque a Terra não é exatamente uma esfera perfeita, tem uma forma meio coisa, portanto, há ali perturbações da gravidade e há outras perturbações que, se tu não corriges com o tempo, ele acaba por cair. Tua primeira órbita, imagina, é a órbita baixa da Terra, cerca de 300 km de altura, tens 7,5 km por segundo de velocidade. Se tu aumentares essa velocidade, tu vais aumentar o tamanho da tua órbita. Se aumentares num ponto, vai subir a altitude do ponto oposto. Okay? O ponto mais próximo é o que nós chamamos o perigeu, ou pericentro, e o ponto mais afastado é o apocentro. Quando tu fazes uma manobra no pericentro, aumentas a altitude do teu apocentro, o ponto oposto. Então, adicionando velocidade, expandes a tua órbita e podes transitar para outras órbitas. Por exemplo, uma órbita que é interessante pôr satélites, e pomos bastantes, é a órbita geoestacionária. As pessoas ouviram falar. Quando as pessoas põem o parabólica no telhado, apontam para um sítio específico do espaço. É para um satélite que está numa órbita geoestacionária. Ele gira à volta da Terra em 24 horas. Portanto, está sempre praticamente no mesmo lugar do céu. E então, para chegarmos a essa órbita, temos que fazer a tal transição, a tal transferência. Sim. Aumentamos o apocentro até ele tocar aos 36 mil quilómetros onde está a geoestacionária, e uma vez que chega lá, aumentamos o pericentro também para chegar do outro lado aos 36 mil e ele fica depois outra vez circular. Sim. Os GPS que falávamos há bocadinho estão mais baixos, por isso é que circulam a cada 90 minutos. Exato. Os GPS estão numa altitude intermédia. Eles não estão no geoestacionário nem estão na mais baixa. Estão a cerca de
12 mil quilómetros, talvez, numa órbita intermédia. Portanto, acrescenta-se velocidade para mudar a trajetória. Dá-se mais velocidade, ela expande-se. Sim. E para, de certo ponto, sair da órbita da Terra. Exatamente. E esse ponto são os 11 km por segundo. É um número mágico. Se a tua velocidade relativa à Terra subir acima dos 11, esta curva é tão grande que ele atinge um ponto onde já não sente a gravidade da Terra. E ele passaria a estar a uma distância relativa à Terra constante, porque a velocidade relativa seria zero naquele ponto. Portanto, para sair da Terra, a gente tem que dar-lhe um bocadinho mais. Dando um bocadinho mais, à medida que se vai afastando, vai perdendo velocidade. Ele começa aqui com 11, mas à medida que se vai afastando, essa velocidade cresce. Se a gente só der 11 à partida, ele chega a um ponto em que será zero e fica ali. Portanto, ele entra em órbita do Sol, mas à frente da Terra, num determinado sítio, e não vai a outro planeta nenhum. Portanto, nós temos que lhe dar um bocadinho mais. Exato. E com esse bocadinho mais, basta, por exemplo, a chegar a Marte, basta dar-lhe 350 metros por segundo a mais. Ele já sai da Terra com uma velocidade em excesso em relação à Terra que lhe permite chegar a Marte. Agora temos que mudar de referência. Eu estava a falar até agora 11 km por segundo em relação à Terra. Agora saímos. E agora a nossa referência é o Sol. A Terra gira em torno do Sol a 29 km por segundo. Portanto, uma velocidade ainda maior. Então, se nós sairmos com velocidade zero, nós também vamos ficar a 29. Portanto, não vamos a lado nenhum. Para chegar até Marte, precisamos 32. Mas basta dar 350 metros por segundo a mais à saída, que a gente já se separa da Terra com uma velocidade relativa de 3 km por segundo. Ou 2,6, acho eu. Portanto, e dá para chegar a Marte. E em termos de combustível, esta é uma pergunta um bocado básica, mas em termos de combustível, tu depois vais por inércia, ou seja, não tens de gastar mais combustível até chegar a Marte. Exatamente. Não preciso. Basta-me sair da Terra com as condições certas, na altura certa, e vou chegar a Marte. Agora, preciso fazer pequenas correções, porque eu, para chegar a Marte, mais uma vez, vou ter que chegar àquela gate em que vou ter que fazer uma manobra de travagem e adaptar a minha velocidade à de Marte, porque Marte vai lá estar. E aí já gastas combustível. E aí gastas combustível. E bastante. E presumo que uma equação que vocês tentem resolver é como ter a direção perfeita e o timing perfeito para gastar o mínimo de combustível possível. Exatamente. Essa é a optimização que tem que ser feita. Sim. A equação é a equação do motor de foguete. Rocket Equation. No Wikipedia, essa é a equação que nós temos que usar para calcular quanto combustível precisamos para uma determinada mudança de velocidade. E nós, para uma determinada missão, temos que levar o combustível todo para todas as manobras que vamos ter que fazer ao longo do percurso. E começando, portanto, nós temos que planear a quantidade de combustível pensando na última que vamos fazer e andando para trás até à primeira. Exato. Porque o combustível da última tem que lá estar. Exato. E esse tem que ser empurrado pelo sistema solar nas outras manobras anteriores todas. Portanto, temos que ter em conta que ele está lá. E o da manobra anterior também. E o da anterior também. E isso cresce exponencialmente. Sim, portanto, sim. A equação do foguetão, da Rocket Equation, é uma equação exponencial. Quanto mais 1 quilo tu ponhas, são mais não sei quantos quilos de combustível que tens que levar. E quando se voa no espaço, o fator principal a ter em conta é a massa. Quanta massa é que tu pões. Cada quilo tem que se pensar muito cuidadosamente se queremos mesmo levá-lo. Se precisamos mesmo dele. Porque mais massa implica maior combustível. Maior combustível, maior o satélite. Quanto mais combustível, maior tem que ser os tanques. Sim. Quanto maiores os tanques, mais a massa, mais combustível. E a coisa toda, aquilo são precisas várias iterações até convergir num satélite final, no seu peso final. Sim. Portanto, isto tudo, porque nós começámos com o Bepi Colombo, que é o mais difícil de chegar a Mercúrio, não é? Que é um satélite complicadíssimo. Ele precisa de mudar a sua velocidade. Acho que são bem 8 ou 10 km por segundo para chegar até Mercúrio. E então, fazer isso tudo com propulsão química daria um satélite gigantesco. Então, usou-se a propulsão iónica nesse satélite. E ele tem um módulo especial com 4 motores iónicos e uns painéis solares gigantes para criar estes campos elétricos que é preciso, e para ionizar o gás precisamos de muita eletricidade. Portanto, é um motor elétrico iónico. E este módulo é gigantesco. Depois tem o módulo principal, que leva os instrumentos para Mercúrio, para fazer observações, e depois ainda leva um passageiro, que é um outro pequeno satélite japonês, que nós vamos pôr em órbita de Mercúrio também. E esse, por sua vez, precisa de um escudo solar para protegê-lo das temperaturas do Sol enquanto não estiver em órbita. Portanto, são 4 componentes neste satélite. Ele não é assimétrico, ele tem uma forma muito esquisita, ele tem montes de constrangimentos térmicos, é complicado mantê-lo a funcionar. Esta propulsão elétrica, como eu disse, às vezes temos que pô-la semanas
de seguida, sempre a funcionar para aquilo mudar a trajetória o suficiente para chegarmos nas condições certas a Mercúrio. Temos tido alguns problemas com ele, quer dizer, é um satélite muito avançado, mas muito difícil de voar, de navegar. Até recentemente a área que eu sou responsável é chamada as missões do Sistema Solar Interno, portanto, eu responsável pelo BepiColombo, pelo Cluster e pelo Solar Orbiter. São as três interno, ou seja, para dentro da Terra em direção ao Sol. Tudo o que estiver, portanto, a minha área era tudo o que estiver para dentro da Terra. Sim. Portanto, Vênus, Mercúrio e Sol. Eu, entretanto, este ano estou já a fazer um papel diferente, estou a olhar mais para o futuro e fazer estudos de missões futuras. Mas até agora estava responsável por todas as missões do Sistema Solar Interno, incluindo essas três: a Cluster, BepiColombo e Solar Orbiter. Então, mas há uma coisa aí que tu, desculpa interromper-te, mas sim. Interessante que tu não falaste, porque para além destas maneiras de se mover clássicas, digamos assim, seja a química, seja a elétrica, ainda há outro subterfúgio que vocês usam para mover os spacecraft, os veículos, que é, como é que é? Gravity Sling. Ou seja, que é usar a gravidade dos planetas para fazer um slingshot. Sim, exatamente. Sim. No fundo, se eu percebo bem, eu estava a pensar como é que se conseguiria transmitir esta ideia. Pelo que eu percebo bem, é como aquela manobra que tu podes fazer. Imagina, se fores a correr em direção a um poste, não é? Podes agarrar a mão mesmo. E dar assim uma volta e ganhar balanço e voltar para trás, não é? Sim, é isso mesmo. Tu transferes a tua velocidade de uma direção para outra. E com isso consegues praticamente ganhar energia. Portanto, usas a gravidade do planeta que estás a aproximar. Imagina que queres ir para Mercúrio, usamos Vênus, usamos a Terra. Aliás, a ida para Mercúrio, nós partimos da Terra, voltámos para a Terra 1 ano e meio depois, usámos a gravidade da Terra para dar o primeiro slingshot, fomos para Vênus e depois fizemos Vênus, Mercúrio, Vênus e agora estamos Mercúrio. Estamos lá mesmo dentro. Engraçado. E acabámos de fazer os slingshots todos agora em janeiro. E agora estamos só em propulsão elétrica para fazer a aproximação final a Mercúrio e vamos chegar em 2026. Portanto, foi uma viagem partimos em 2018, 8 anos. Mas explica-me como é que funciona o slingshot na prática, não é? A minha pergunta é, porquê é que isto é interessante? Porquê é que isto é, em termos energéticos? Portanto, Marte e Vênus, a gente pode chegar com um foguete. Tanto o Ariane como o Falcon, um satélite até 2 toneladas, a gente consegue pôr em Marte ou Vênus numa única... Depois do combustível suficiente e comandas. Vai. Mas qualquer outro planeta, Mercúrio, Júpiter e por aí fora, não há nenhum foguetão, não há nenhum lançador que te ponha numa trajetória direta balística. Portanto, a única forma, ou tens que trazer o combustível todo contigo e ficas uma coisa gigante, impossível de lançar, ou tens que usar a gravidade dos planetas como método auxiliar. Porque requeriria imenso combustível. Exatamente. Mas tem a ver com a distância ou com o facto de passares pela gravidade de Vênus? Essa dificuldade, essa impossibilidade? Essa impossibilidade tem a ver que tens que, da tua órbita à volta do Sol, que é igual à da Terra, tens que a reduzir, tens que tirar dela energia suficiente para que a outra ponta toque em Mercúrio. E nessa direção, essa quantidade que se tem que retirar é muito, muito elevada. Por exemplo, o Solar Orbiter, que é o nosso outro satélite no Sistema Solar Interno, ele voa numa órbita em volta do Sol de 6 meses, que no seu ponto mais longe toca na órbita de Vênus, e no seu ponto mais próximo ele passa por dentro da de Mercúrio. Portanto, ele está mais perto do Sol, quando está no seu pericentro, está mais perto do Sol do que Mercúrio. E isso torna-o no segundo objeto feito pelo homem mais rápido, sempre. O mais rápido de todos é o Solar Parker Probe, que é o equivalente, a missão equivalente americana da NASA, que também voa numa órbita similar, mas ainda mais perto. Mas o Solar Orbiter, a nossa missão, ela, quando está na proximidade do Sol, voa a velocidades relativas ao Sol de cerca de, 150, 160 km por segundo. Portanto, extremamente rápido. Isso por causa da órbita do Sol. Da órbita que ele tem à volta do Sol. Sim. Portanto, quanto mais perto, mais rápido. O outro está mais perto, por isso é que está mais rápido ainda. Exatamente. Aqui é a lei de Kepler, que descreve a velocidade de um objeto numa órbita. Portanto, os objetos numa órbita percorrem áreas da órbita equivalentes em tempos equivalentes. Portanto, quanto mais perto, mais rápido. Sim. E é o caso do Solar Orbiter. Ele voa essa velocidade. E é também um satélite muito interessante, porque como está a observar o Sol, ele tem os instrumentos todos montados numa das faces que está protegida por um escudo solar. E ele tem que manter aquela face a apontar para o Sol sempre. Não se pode desviar mais do que 1 grau do centro do Sol. Mais do que 1 grau, ele pode começar a queimar componentes nas traseiras do satélite. Essa proteção faz o quê? Reflete o... Sim, reflete o Sol e também qualquer calor que penetre por dentro é dissipado para os lados e consegue livrar-se dele.
E há também uma missão com grandes constrangimentos, mas por acaso essa está bastante estável e tem voado e tem dado resultados fantásticos. Quem quiser ver imagens, faça Google de Solar Orbiter da ESA e vê imagens do Sol espetaculares, tiradas com uma enorme definição. Eu vi algumas, sim. E vídeos e coisas assim que ele tem feito, espetaculares. Ajudam na ciência da meteorologia solar, que estávamos a falar ao início. É um dos satélites que produz bastantes dados nesse domínio. Assim como os satélites Cluster, que foi a primeira missão que eu me tornei gestor de operações. Era uma missão com 4 satélites a voar à volta da Terra, órbita bastante elíptica, a medir a interação entre o Sol e a Terra. Estão agora a acabar. Eles terminaram a sua missão científica em setembro passado e agora estão em fase de reentrada na atmosfera. Um já reentrou e os outros 3 vão reentrar agora nos próximos. Um agora em outubro e os últimos 2 no próximo ano em agosto. E eles desintegram-se, basicamente. Desintegram-se. Eles, como estão numa órbita muito elíptica, eles sofrem a perturbação da gravidade do Sol e da gravidade da Lua e faz com que a órbita oscile no espaço e faz com que este pericentro, que é o ponto mais próximo, deixa tanto que chega a alturas da nossa atmosfera. Portanto, podem ser capturados pela atmosfera quando estão a essa altura. Agora, o que nós estamos a fazer com estes satélites é que estamos a optimizar a sua trajetória de reentrada para evitar que eles caiam descontroladamente num sítio qualquer da Terra ou que se desintegrem no espaço e algumas das partes dos detritos que se geram nessa desintegração que fiquem em órbita. Portanto, nós queremos prevenir essas duas situações, que ele reentre descontrolado em algum sítio da Terra onde haja populações, por exemplo, ou que se desintegre no espaço e deixe lá ficar resíduos. E para isso é preciso optimizar a sua reentrada. Então nós fazemos uma série de manobras com os satélites, bastantes meses antes da reentrada, para garantir que eles entram de forma abrupta e rápida de uma órbita para a seguinte. Eles têm uma grande queda e são capturados imediatamente pela atmosfera, caem no Pacífico, longe de qualquer população e garantindo que maximizamos a possibilidade dos detritos se queimarem todos na reentrada. Deixa-me voltar à questão do Gravity Slingshot, que eu acho uma questão gira. Não sei como é que se diz em português. Manobra assistida por gravidade. Assim. Soa sempre pior, não é? Sim. A revienga da gravidade. Não sei, ocorreu-me agora. Isso também se aplica ao lado exterior do sistema solar, digamos assim, não? Sim. A área que não aquela em que tu trabalhas, portanto, de Marte para a frente. E é basicamente, suponho eu, o que o Voyager, que falávamos há bocadinho, e que já está fora do sistema solar, fez, não é? Sim. Ele lá ter feito isso, foi de planeta em planeta. São pioneiros de usar a gravidade para navegarem o sistema solar todo. Fizeram slingshots, julgo. Agora não sei de cor, mas em Marte devem ter feito, em Júpiter, em Urano. Andaram por aí. Ou seja, foram de planeta em planeta, ganhando esse balanço com a gravidade do planeta. A nossa nova missão, JUICE, que foi lançada em 2023, da qual eu fui o Flight Director, um dos Flight Directors, portanto nós trabalhamos em 2 equipas. Eu era o diretor de uma das equipas de voo. A JUICE é que foi a Júpiter, não é? Vai a Júpiter, portanto foi lançada há 2 anos, vai demorar também 8 anos a lá chegar e também usa Gravity Slingshots. Lançou da Terra, voltou à Terra agora em agosto, agora estamos a caminho de Vênus. Vamos fazer um slingshot em Vênus, fazemos mais 2 na Terra e finalmente teremos energia suficiente para estar numa trajetória que vai parar a Júpiter. Sim. E uma vez chegados a Júpiter, vamos usar a gravidade das 3 das 4 luas interiores, portanto a Io é a primeira, não vamos lá, mas vamos a Europa, Calisto e Ganymede. Vamos fazer cerca de 35 slingshots por ali. É um ping-pong espacial. Aquilo vai ser uma jogatina tipo praticamente uma vez por semana. Vamos estar numa das luas a fazer um slingshot e vamos usá-las para fazer várias trajetórias de observação ali do sistema joviano. Portanto, vai haver uma fase em que vamos chegar ao sistema de Júpiter, vamos usar as luas para nos aproximarmos do interior, vamos fazer alguns flybys da Europa, que é uma das luas mais interessantes. Há uma missão americana que vai para lá, que é a Europa Clipper. É a que tem a camada de gelo mais fina, portanto há muitas coisas interessantes para observar em Europa. Sim. Vamos visitá-la 2 vezes. Vamos visitar Calisto várias vezes. Vamos ter uma fase em que vamos voar quase perpendiculares ao sistema, portanto, vê-lo de cima, ver Júpiter de cima e estudar Júpiter. E vamos finalmente, depois, no fim da missão, entrar em órbita de Ganymede e depois aproximar de Ganymede e observar Ganymede bastante perto. Levamos um radar para olhar debaixo do gelo. Debaixo do gelo há oceanos, em Ganymede. Essas são as luas de Júpiter que se especula que podem ter vida, né? Ou pelo menos as condições. Sim. Porque... Vida, enfim. E é isso que nós vamos ver. Solar, exato. Né? Nós não vamos à procura de vida, vamos à procura das condições. Sim. Se eles têm condições para suportar a vida. Tem água, a água em estado líquido, debaixo das camadas de gelo.
tem energia, porque Júpiter é bastante ativo no seu interior, irradia bastante energia e tem um campo magnético bastante forte. Portanto, nós vamos investigar se nesses oceanos debaixo do gelo haverá condições para que a vida se pudesse desenvolver. Engraçado, a quantidade de slingshot é incrível. Eu, entretanto, estava a ouvir, estava a pensar na melhor analogia para transmitir isso, e acho que a melhor analogia é como faziam os miúdos antigamente, e provavelmente ainda hoje. Quando eu era miúdo, e deve-se ter visto isto também a algures, era muito comum os miúdos que andavam de skate aproveitarem os autocarros. Sim. Para se agarrarem e apanharem alguma boleia do autocarro. Não é? É isso. No fundo é o que vocês fazem. Os planetas são corpos em movimento, não é? Sim. E vocês, quando dá jeito, apanham a boleia do movimento gravítico do planeta, não é? Da rotação do planeta, para poder mudar de direção. Exatamente. A mudança de direção é que é a coisa fundamental. Nós vamos numa trajetória em relação ao planeta que é perpendicular à velocidade do planeta em torno do Sol. Vamos numa perpendicular e saímos numa paralela. Exato, sim. E com esta mudança, quase 90 graus, é que nós transformamos a energia orbital numa mais favorável para nós. Exato. Que nos permite chegar mais longe. Conseguem girar de forma gratuita. Exato. Digamos assim, sem Giramos pagar. de forma gratuita sem pagar. Sim, como os miúdos do skate. A Voyager, tu estavas a dizer há bocado que já não está quase a transmitir sinais, que é outro ponto interessante que eu te queria perguntar, porque todos estes veículos, todos estes satélites, chamemos-lhes assim, emitem sinais, não é? Comunicam, não é? Como é que eles comunicam com a Terra? Porque no caso da Voyager tu dizias que aquilo ainda vai enviando informação, mas é muito... É que é através de ondas de rádio? Entre outras coisas, demora a Voyager onde está, nós só devemos receber a informação que a sonda manda para a Terra Dias depois, não é? Pelo menos um ou dois ou mais dias. Sim, é por rádio. A tecnologia tradicional atualmente continua a ser transmissão por rádio, portanto ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnética. E aí os fatores principais é o tamanho das antenas, tanto no satélite como na Terra, a potência dos amplificadores que nós usamos para amplificar o sinal, a distância a que está o objeto da Terra. E são os fatores que influenciam a capacidade de comunicar e de enviar dados. Quanto mais longe, menos capacidade. Quanto mais pequenas as antenas, menos capacidade. Quanto menos potência nos amplificadores, menos capacidade. E gasta energia também. E energia elétrica. Portanto, nós temos que produzir energia elétrica para transmitir esses sinais. Portanto, se estiver perto do Sol, provavelmente tem os painéis solares e consegue autoalimentar-se. Há aí um paradoxo que é o facto de que, estando perto do Sol, de facto há tanta energia ali que uma pessoa pensa, basta lá pôr uns painéisinhos solares minúsculos e aquilo produz uma quantidade tremenda. Não é verdade. Porque o Sol tem aquela energia toda e aquece os painéis solares. E os painéis solares, quanto mais quentes, pior eles produzem eletricidade. Portanto, há ali também Há ali um trade-off. Um trade-off, exatamente. É contraintuitivo, mas o Solar Orbiter tem os painéis solares maiores do que o da Venus Express, apesar de estar mais próximo do Sol. E aí a razão é essa, ele aquece demasiado. Nós, para produzirmos eletricidade suficiente, temos os painéis compridos e depois temos que os rodar quase a 90 graus. Ele às vezes está a 70 e tal graus, 80 graus, rodados, para apanhar só um bocadinho do Sol, porque senão aquece, para não sobreaquecer. E a mesma coisa com o Bepi Colombo. Mas realmente, quanto mais para fora do sistema solar se vai, maiores são os painéis. Os do JUICE são gigantescos, são os maiores painéis solares que nós estamos a voar no sistema solar. 80 metros quadrados. Aquilo tem 27 metros de uma ponta à outra. Tamanho de uma piscina, são enormes. Causa algumas consequências, não é? Teres uma coisa tão gigantesca pendurada no satélite, quando se move, quando se gira o satélite, cria ali também oscilações, e portanto tem que ser tudo. Pois, tem que ser tudo tomado em conta nessa dinâmica. Então, mas e a Voyager 1, por exemplo, continua a alimentar-se de energia para transmitir esse sinal ou é já só com o que lhe resta? Todos estes satélites dos americanos que foram para lá de Júpiter... É que, desculpa interromper-te, aquilo é dos anos... 70. Portanto é uma coisa antiquíssima. Mas todos estes satélites que foram para lá de Júpiter, incluindo os que vão para Júpiter, eu acho, eles estiveram lá Cassini em Saturno, tinham a New Horizons, que foi até Pluto, tinham os Voyagers. Plutão, todos eles usam não painéis solares, mas usam RTG, portanto Radio Isotope Thermal Generators, que são geradores nucleares, praticamente. Levam material radioativo, urânio ou plutónio, uma coisa dessas, que liberta calor, e com esse calor eles convertem o calor em eletricidade, e é assim que eles produzem eletricidade, e são independentes do Sol, portanto podem estar à distância que seja, produzem, enquanto o material continuar a decair e a libertar energia, eles vão produzindo, mas produzem muito pouco. Pois. Acho que um desses componentes, nós não produzimos este tipo de tecnologia na Europa, não os temos, nós vamos sempre com painéis solares. Aquilo exige, quando se lançam esse tipo de baterias nucleares, é importante que haja um foguete
qualificado para voar aquilo, para evitar que haja um acidente e o material se espalhe na atmosfera. Portanto, nós nunca lançámos esse tipo de componentes. Não excluo que se calhar se venha a desenvolver, porque de facto são enablers para missões bastante mais longe. Os americanos fazem-no e eles produzem energia por décadas e décadas e décadas. Enquanto aquilo lá estiver, vai produzindo. E assim, essa é a razão porque eles ainda hoje estão ativos. É por terem esses componentes. Engraçado, não fazia ideia disso. E portanto vai transmitindo informação, embora muito pouquinho. Muito pouquinho, exato. Agora, vai havendo novas tecnologias. Portanto, há uma tecnologia baseada nas propriedades quânticas, nomeadamente quantic entanglement. Portanto, partículas que estão ligadas quanticamente, e isso permite comunicação à distância. Mas ainda não temos nada operacional. Há vários testes, há várias tecnologias a serem desenvolvidas nessa área, mas ainda não vi nada operacional, nem sei muito bem como é que na prática depois se vai funcionar. Para além disso, o que há operacional e que permite também transmitir dados a maior velocidade são comunicações ópticas com lasers. E há muitas aplicações usando laser na proximidade da Terra, porque exige apontar com muita precisão os satélites, porque os lasers têm que atingir os receptores dos outros lados com muita precisão. Mas ainda não vi aplicações interplanetárias usando lasers. Também não excluo que venha. É uma área que também se está a desenvolver. Comunicação óptica há de aparecer também nas missões interplanetárias. E o que é que tu achas que, olhando para o futuro, o que é que tu achas que vem aí? Nós no início falámos daquela era dourada da exploração espacial, não é? Sim. E agora estamos numa altura engraçada porque os privados meteram-se no jogo, não é? Sim. Não só com idas à Estação Espacial Internacional, mas também com ambições de explorar Marte, não é? Falámos do Elon Musk há bocadinho. A própria NASA tem um plano Artemis 3, salvo erro, não é? De regresso à Lua. Portanto, volta-se a falar da ida à Lua. E imagino que haja também outros planos para seguir os passos da Voyager e ir ao espaço interestelar, não é? Portanto, para sair do sistema solar. Ok, atualmente tens os privados. E há dois tipos de privados, eu acho. Há os bilionários, que fazem também por uma questão de prestígio pessoal, por uma questão de... Tens o Elon Musk, tens o Jeff Bezos, tinhas o Richard Branson, que entretanto... Pois, já não tens. Ele tinha dois negócios, Virgin Galactic, que fazia turismo espacial com um veículo que desse voos suborbitais, portanto fazia pequenos voos acima da linha de Kármán e voltava a descer e aterrar, como um avião praticamente. E tinha um outro negócio chamado Virgin Orbital, que era um lançador, portanto um foguete tradicional, que era levado debaixo da asa de um Boeing 747 e que chegou a ter vários testes operacionais não muito bem sucedidos, mas acho que entretanto fecharam o negócio. Houve ali dificuldades técnicas que não conseguiram passar ou problemas também de investimento, não sei. Tanto quanto sei, não está mais ativo essa parte do projeto. Havia um dos fundadores da Microsoft, queria começar também um projeto parecido, construiu um avião gigantesco com 2 corpos que levava no meio foguete para lançar, mas ele faleceu e também o negócio não continuou. Então houve ali um período em que muitos projetos foram iniciados. Alguns venceram e estão atualmente no mercado, como é o caso da SpaceX, como é o caso da Rocket Lab, que é uma originária da Nova Zelândia, que entretanto tem investimento americano e que lança muito regularmente pequenos foguetões e estão a desenvolver um maior. Esses 2 chegaram ao mercado e estão atualmente bem ativos. O do Jeff Bezos fez um lançamento inicial também bem sucedido e parece que vai continuar. Mas houve na mesma altura vários pequenos projetos a arrancar, um pouco por todo lado, pelo mundo, privados, mas mais pequeninos, tipo New Space. Muitos engenheiros bons que saíram de outras empresas que vieram, eu posso construir um motor de foguetão, vou fazer aqui um lançador, e fizeram os primeiros protótipos, as primeiras demonstrações do motor, mas nunca conseguiram realmente meter aquilo no foguetão. Eu lembro-me que participei um bocadinho no grupo de pessoas que estava a olhar para a criação da Portugal Space com o professor Manuel Leitor, há aqui uns anos atrás, antes dela realmente se ter formado, e a ideia naquela altura girava muito à volta de um porto espacial nos Açores, e houve várias trocas de impressões, e nessa altura lembro-me de estar a olhar para o mercado e havia imensos projetos, todos queriam fazer um foguetão. Já estávamos em 2017, 2018, para aí, e tinha uma lista enorme de potenciais lançadores que iam aparecer e de diferentes conceitos e para o mercado dos pequenos satélites e dos CubeSats e não sei o quê. Mas era tudo coisas para orbitar a Terra, basicamente. Sim. Todos lançadores pequeninos, em princípio, para pequenos satélites, alguns até 200 kg ou 1 tonelada máximo à volta da Terra, órbita baixa. Estava-se a olhar para isso para perceber
quais eram os potenciais lançadores que podiam ir para os Açores. E desses, atualmente, depois houve a pandemia e não sei o quê, desses projetos, atualmente, há poucos que continuam. Em Espanha havia a PLD, que eu acho que já lançou um foguete suborbital, mas ainda não chegou à órbita. Na Alemanha havia pelo menos 3 projetos: ISAR Aerospace, High Impulse e Rocket Factory Augsburg. Ainda nenhum deles chegou à órbita. Houve lá recentemente mais um lançamento suborbital na Noruega, de um destes foguetes alemães, mas ainda não estão a prestar serviços. Portanto, há muito protótipo, muita ideia. Sim, nós temos a tecnologia e vamos, mas depois chegar à fase final de um produto operacional, de um serviço operacional, é muito complicado, porque é preciso uma infraestrutura toda. Claro. É preciso... Há alguns players, nomeadamente o Elon Musk, atualmente domina o mercado. Ele tem uma cadência de lançamento que é brutal. São um lançamento a cada 2 dias, ou na mesma semana lança 2 vezes, ou lança 3 vezes. É quase um ritmo de uma companhia aérea, não é? E ele de facto teve este insight de reutilização, de lançar foguetes que depois aterram e é possível lançá-los várias vezes, que na altura em que ele defendeu que isto era possível e que se devia fazer, muita gente disse, mas não há mercado. Imagina, faz a coisa, vais lançar 4 vezes por ano, ou 5 vezes, não há mercado, não se justifica fazer este investimento. E ele não ouviu isso e foi e fez, e ele criou o mercado. Ele agora, como consegue lançar tanto, ele criou o mercado porque lança a sua própria constelação, ele lança os Starlinks para dar internet e tem ali um modelo de negócio. E lança também montes de clientes atualmente. Inclusive é a NASA. Inclusive é a NASA. A NASA passou por esse modelo em que deixa de fazer os seus próprios lançadores e depende de lançadores privados para meter tanto astronautas como equipamento no espaço. À parte do projeto da Lua, que é separado, continua a ser... O Artemis 3. Exatamente. A ser maioritariamente puxado pela NASA, propriamente. E o futuro desse projeto ainda agora está incerto. Com esta administração não se sabe muito bem como isso irá evoluir, porque é um conceito baseado muito no que era o conceito de operações da Apollo, uma missão que vai e entrega os astronautas até a Terra e traz-los de volta numa só cadeia de lançamento e operação. E não se sabe, eu acho que o Elon Musk não acha piada a esse conceito, ele teria uma outra ideia de como fazer isso. Qual era a ideia? Ele está a desenvolver este outro veículo gigantesco, que nós já vimos vários lançamentos de protótipos, que é o Starship. Uhum. Eu acho que ele montaria uma missão baseada neste veículo, ou numa combinação de vários lançamentos com este veículo e outros componentes intermédios. Não sei muito bem qual seria a materialização do conceito dele, mas com certeza não seria esta forma do Artemis. O Artemis consome muitos recursos, é feito de uma forma tradicional, com a indústria tradicional americana. Ou seja, custa imenso. Por não ser reutilizável, não é? Porque tu... Exato, não é reutilizável, é uma nova reencarnação do Saturn V, praticamente. Pois. E que custa muito, muito a lançar, cada um destes SLS, custa imenso dinheiro. Não seria um modelo favorecido pelo Elon Musk. Portanto, acho que vamos ver mudanças nesse programa. É de esperar. Depois, o Elon Musk também tem uma agenda relacionada com Marte, que eu vi muito como uma forma de entusiasmar a opinião pública e de entusiasmar os governantes a desenvolver o negócio que ele tinha ali. Viste mais como uma manobra de marketing do que como uma ambição real. Sim, mas não me espantaria que ele agora visse a oportunidade de transformar aquilo numa oportunidade real e focar mais recursos em realmente demonstrar a capacidade de chegar a Marte. É que Marte, o desafio de Marte vai muito para lá de chegar a Marte. Pois, tu conseguires montar lá uma colónia que tem uma série de desafios práticos. Pois, a colónia não estou a ver num futuro próximo. Posso estar enganado, não sou futurologista, mas não estou a ver uma colónia. Mas uma ida para demonstrar a capacidade de pôr um ser humano na superfície de Marte, mantê-lo algum tempo, fazer alguma experiência, voltar para trás. Como eu disse no princípio, ir a Marte não é fácil. Só há uma oportunidade de fazer uma destas transferências ótimas com Roman a cada 2 anos. Portanto, uma missão de ida e volta necessariamente terá que demorar 4 anos. Pois. 2 para ir, 2 para voltar. E manter os seres humanos fora da zona próxima da Terra, onde estão protegidos pelo campo magnético. Portanto, requer... Não é a tecnologia se calhar até existe. O que requer é investimento. Portanto, é uma missão muito cara. É muito equipamento, muitos lançamentos. Tem tudo de ir para lá parar. Tem que se lá deixar alguma coisa para eles depois usarem para voltar para trás. Tem que se deixar combustível ou um veículo para... Para além daquela questão de haver uma janela que só ocorre 2 em 2 anos, quão mais difícil seria ir a Marte versus ir à Lua?
Primeiro está muito mais distante, né? Pois, e depois é mais fácil levantar voo da Lua para regressar do que de Marte. Portanto, Marte tem uma gravidade maior, é preciso um foguete maior para sair de Marte. É preciso pôr combustível nesse foguete. Sim. Será levado daqui para lá e deixado, ou tem que se produzir localmente. Depois, Marte não tem campo magnético, portanto, os astronautas estão sujeitos à radiação, não só do Sol, mas também cosmic rays. Portanto, é outro dos fenómenos de meteorologia que a gente não falou, é que há radiação vinda dos confins do universo. As supernovas, quando acontecem, elas emitem radiações e são partículas que vêm a velocidades muito, muito elevadas, são muito energéticas e que nos afetam, podem dar origem a cancros nas pessoas, ou afetam os componentes eletrónicos, afetam. Portanto, os cosmic rays também têm um papel importante e é preciso proteger as tripulações da radiação que vão sofrer. É preciso mantê-los vivos, portanto, a água que eles levam, a comida, a energia, tudo isso tem que ser produzido. Mas espera, mas não me respondeste há bocado. Quão mais longe é Marte face a Lua? Por acaso é engraçado porque a Lua, a pessoa tem a ideia que a Lua está ali já, não é? E não está. Eu lembro-me de uma vez ter visto um esquema. A distância da Lua está para aí a 32 diâmetros da Terra, uma coisa assim do género. 360, 380 mil quilómetros de distância. O rádio da Terra são 6 mil quilómetros e aquilo está a 380 mil. É isso. É mais longe do que parece, mas mais longe Marte do que parece, é muitíssimo mais longe. Sim, mas é uma semana. Uma semana de viagem está-se na Lua, não é nada de especial. Há pessoas que passam mais tempo a navegar o Oceano Atlântico num veleiro, claro, do que se passaria a ir à Lua num foguetão. Mas Marte, de facto, o cruzeiro até Marte são 6 meses, talvez, mas as oportunidades é só de cada 2 anos. Portanto, o desafio é esse. Também depende da velocidade, não é? Saíres a maior velocidade, só que aí gastas mais combustível, não é? Exato. O desafio principal é levá-los, trazê-los de volta. A aterragem também em si não é simples. Nós temos tecnologia para aterrar. Os americanos têm aterrado várias coisas em Marte. Aterraram já plataformas, rovers. Têm uma grua, conseguem voar e depois ela fica a flutuar a pouca altura do chão e depois a grua desce o veículo para o terreno. Mas ainda não temos um veículo para aterrar seres humanos lá em condições. Portanto, isso tinha que ser tudo desenvolvido. E mantê-los e depois tirá-los de lá. Aquilo tem uma atmosfera também, tem ventos, tem poeiras. Produção de eletricidade é um problema. Portanto, o Sol está mais distante, tens de levar painéis solares maiores. Tudo mal. Então, não há nada que seja melhor do que a Lua? Em termos práticos, não há nada lá. Quer dizer, há água debaixo do Sol e há água nos polos. Pois, portanto, seria possível extrair da água oxigênio, extrair hidrogênio para combustível. Seria, teoricamente, tudo isso. Seria possível que não há na Lua. O facto de teres uma atmosfera não é melhor? A atmosfera é muito, muito, muito rarefeita. Não dá para dá vento e dá para levantar o pó e para encher tudo de pó, mas não tem oxigênio em condições. Portanto, aquilo é, para um ser humano, é um inferno. É a atração, é a aventura. É a aventura, claro. Sim, e resolver o problema tecnológico. Sim. Ter a solução. Sim, é o desafio, sim. E um dia, se calhar as pessoas no passado referiram-se a sítios distantes nestes termos. Mas aquilo é o deserto, ou aquilo é... Sim. E hoje em dia nós temos pessoas a viver na Groenlândia. Claro. Portanto, não se exclui que de facto daqui a 100, 200 anos haja uma civilização ou descubra-se qualquer recurso importante que vale a pena ir lá buscar a Marte e desenvolve-se uma economia. Isso é possível, aconteceu na Terra, entre sítios que a gente achava que se calhar não teriam interesse e depois tinham. Portanto, não excluo. Agora, neste momento, seria a aventura. Sim. We made it. Exato. A arquitetura de uma missão dessas é complexa e muito cara. E eu acho que não se faz sem cooperação global, praticamente. Pois, claro. Têm que estar todos os players do planeta. E o player principal, além dos Estados Unidos, atualmente, que está a dominar e que está a avançar a um ritmo avassalador, é a China. Eles têm uma capacidade tecnológica, uma capacidade de investimento e de desenvolvimento e uma precisão e uma espetacular. Eles têm ambições para Marte também? Tem. Já têm lá satélites em Marte, têm na Lua, já aterraram na Lua, aterraram de forma exemplar, com imagens em tempo real. Com rovers, eles são uma potência espacial atualmente. E a ESA no meio disso? A ESA, nós somos a nossa Constituição, a nossa Convenção de Formação da ESA diz que nós somos uma agência espacial para os europeus para desenvolver a ciência e para desenvolver serviços com fins pacíficos, não é? Nós estamos vocacionados para a exploração, para garantir o acesso ao espaço, para mantermos presença humana, para prestar alguns serviços. Nós iniciámos a maior parte dos satélites meteorológicos, fomos nós que lá pusemos no início, agora isso passou a ser separado, mas na altura éramos nós. Telecomunicações fomos nós que iniciámos, também agora entretanto privatizou-se e não lidamos mais, mas
Portanto, nós tínhamos o mandato de desenvolver a exploração espacial em nome dos europeus. E fazemos ainda. Portanto, nós temos nossos programas mandatórios que todos os países subscrevem e que financiam, que inclui o programa de ciência espacial, portanto, ciência planetária ou ciência pura, tudo que seja telescópios, sondas interplanetárias, faz parte do nosso programa de ciência. Temos o programa de observação da Terra, que também é uma componente científica muito elevada. Apesar de também na observação da Terra nós trabalhamos muito com a União Europeia, serviços de monitorização da Terra, portanto o programa Copérnicos da União Europeia, a ESA teve um papel muito importante aí no desenvolvimento e na operação desse sistema. Também no sistema de navegação, no Galileu, nós temos um papel fundamental, ajudar a desenvolver os satélites e a pô-los lá no início. Agora também essa parte é lidada por outras agências que fazem a navegação. Mas não há planos da ESA para missões tripuladas? Nós temos um corpo de astronautas e recrutámos recentemente uma nova turma de astronautas, muito variada, e vamos continuar a ter presença no espaço. A forma como se vai fazer, a partir do momento que se deixa de manter a Estação Espacial Internacional, isso ainda tem que ser definido. Portanto, eu já estive a ver conceitos privados que querem montar também estações espaciais e fornecer às agências a possibilidade de usarem esses recursos para investigação no espaço. Portanto, eu já vi um consórcio europeu, americano, japonês a propor um projeto para uma estação espacial privada, mas com fins científicos, que me pareceu muito interessante. Nós estamos em conversa, eles precisam de algum suporte em termos de operações, e vêm falar connosco. Muito interessante. E será talvez por aí. Portanto, vão aparecer privados que vão montar estações espaciais que vão permitir aos Estados europeus e à ESA continuar a manter uma presença no espaço com o corpo de astronautas. Eu acho que o valor científico é importante. Os satélites, portanto, os não tripulados, são mais eficientes a obter dados científicos, porque obviamente custam bastante menos, claro, exato, e conseguem ir bastante mais longe e obter dados de uma forma mais eficiente. Mas a presença humana tem uma outra componente sempre inspirou. É sempre, de grande parte dos engenheiros que nós temos hoje em dia, da minha geração, foram fascinados pela exploração espacial. E isso, quer se queira, quer não, tem um efeito que não é diretamente tangível, mas é muito importante, porque cria uma geração vocacionada para a tecnologia, vocacionada para o desenvolvimento de novos serviços, novas aplicações. É entusiasma as pessoas, não é? Quer dizer, Por isso eu acho importante continuar a voar-se seres humanos no espaço e manter uma presença. Olha, Bruno, bela conversa. Deixa-me perguntar-te uma coisa que me ocorreu agora. Tenho muita curiosidade em saber isto. Para alguém que trabalha nesta área, que filmes ou livros já agora é que tu achas interessantes do teu ponto de vista? Ou seja, que são simultaneamente giros e cientificamente e em termos de engenharia rigorosos. Sim. O Marciano. Por acaso estava a lembrar um bocado com o Matt Damon. Exatamente. Adam Weir, ele escreve vários livros sobre... São todos ficção científica, mas realista. No sentido, teoricamente, até poderia acontecer. Portanto, ele não inventa... Não é Star Wars, em que é um universo praticamente paralelo, em que tu tens de aceitar que naquele universo é possível ter lightsabers e é possível manipular a força e as naves espaciais ficam a flutuar em cima dos planetas quando eles chegam lá, não é? Os livros dele seguem as leis da física tais como as conhecemos e tais como elas são sentidas aqui no nosso sistema solar e na nossa zona do universo. E depois as aventuras são interessantes. Ele coloca ali os personagens dele aqui pelo sistema solar ou até fora dele. O último livro, Project Hail Mary, também é muito interessante, mas são sempre muito rigorosos cientificamente os livros dele. Portanto, não há ali nada inventado, não há nada que as leis da física não permitissem. Sim. As leis da economia aí são outras, não é? Ele imagina que sim, que os seres humanos querem ou ir para a Lua ou ir para Marte, e tudo bem, e é possível que um dia a gente resolva e queremos todos ir juntos, mas tecnicamente estão muito bem escritos e põem situações muito interessantes, e acho que todos nós entusiastas do espaço gostamos muito sempre de ler estas aventuras. O filme está engraçado também, é mais condensado, não é? Claro. É só 2 horas do que ele lá escreve, e aquilo está cheio de peripécias, e eu aconselho a ver esses. Boa. Eu, claro, aquilo quando eu comecei a gostar do espaço, o que na altura era Star Wars, claro, era a Galáctica. Quando eu era miúdo, eu era fã da Galáctica, não podia perder um episódio, adorava ver ali aquelas lutas de naves espaciais a voar em perseguição, que não é bem
não é bem assim que elas voam, tanto quanto eu sei hoje em dia. Exato, sim, como já se viu aqui, né? Já se percebeu. Mas essa altura era o que eu gostava. Mas atualmente eu gosto muito dos livros do Andy Weir e dos filmes que aí estão a sair. Vai sair, deste último também vai sair um filme, julgo, que no próximo ano, Project Hail Mary. Não sabia, interessante. Boa, olha, obrigado, Bruno. Nada, prazer. Muito giro, pá. E agora fiquei curioso de ler esse livro. Eu vi o filme, mas não li o livro, do Marciano. Sim, é engraçado. Eu gosto de ficção científica, por acaso. Lá está, da boa ficção científica que usa a ciência, mas especula. Sim, isso é giro. Estes temas são muito... Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e veja como seguir o 45 graus em josemariapimentel.pt. Até ao próximo episódio.